Olá, eu sou a doutora Priscila Sestari, do canal de Bom Coração, e o assunto de hoje é a amiloidose cardíaca. Este é um conteúdo preparado para médicos de qualquer especialidade que gostariam de entender um pouquinho mais dessa doença que está tão na moda. Então, basicamente, nós vamos conversar sobre a manifestação cardiológica da amiloidose. O que é a amiloidose? Antes de mais nada, vamos entender o que é a proteína amiloide. A proteína amiloide é uma proteína que perdeu a sua conformação tridimensional habitual. E como ela tem uma estrutura tridimensional anômala, ela tem uma tendência à agregação fibrilar e consequente deposição nos tecidos, levando à lesão deste. Existem vários tipos de proteínas amiloides conhecidas, mas basicamente duas são as responsáveis pela principal manifestação cardíaca dessa doença de tantas facetas. Nós temos então a proteína por transretina e a proteína amiloide por depósito de anticorpos de cadeia leve. Essas são as duas principais formas de acometimento cardíaco dessa doença e a sua diferenciação tem implicações não só na forma terapêutica, mas no prognóstico da doença. Por que eu preciso conhecer a amiloidose cardíaca? Vejam, essa é uma busca no PubMed mostrando que do ano 2000 até o ano de 2019, as publicações sobre esse tema explodiram nessa rede de artigos científicos, porque basicamente nós passamos a conseguir fazer o diagnóstico de uma forma não invasiva, isso aumentou em muito o número de casos diagnosticados. Sem contar que bem recentemente surgiram terapêuticas direcionadas para essa doença que antes era considerada quase que intratável. Então vamos começar pela cadeia leve. A amiloide de cadeia leve, que na verdade é uma deposição de uma fração de um anticorpo, ela é uma doença hematológica. Ela faz parte do espectro das doenças de proliferação plasmocitária, dentro do grupo do mieloma múltiplo e da gamopatia monoclonal de significado indeterminado. Sendo assim, ela é uma doença basicamente hematológica. O seu diagnóstico é através da detecção do aumento das cadeias livres no soro, que é o chamado free light, que nada mais é do que uma relação capa-lambda maior do que 1,65, e esse valor muda um pouco quando o paciente tem insuficiência renal. Basicamente, um quarto dos pacientes com esse tipo de amiloidose apresenta morte súbita nos primeiros 90 dias após o diagnóstico. Então, ela é considerada uma emergência hematológica. Se pensou em amiloidose cardíaca, a obrigação do médico é, em primeiro lugar, descartar a cadeia leve, uma vez que ela é a forma mais grave e de acometimento severo em mais curto prazo. Então, a cadeia leve, ela tem um padrão de distribuição mais metastático dessa proteína amiloide, de forma que as manifestações em sítios periféricos, ou seja, sítios não cardíacos, são muito evidentes. Então, são os pacientes que apresentam macroglossia, são os pacientes que apresentam sangramento ou coagulopatia sem explicação, são os pacientes que têm a púrpura periorbitária, que têm insuficiência renal. Então, esse tipo de distribuição da proteína amiloide favorece o diagnóstico através das biópsias de tecido periférico, uma vez que essa distribuição das proteínas é muito mais disseminada. Isso faz com que a positividade, por exemplo, de uma biópsia de gordura abdominal seja maior nos casos de cadeia leve. A mortalidade ela está diretamente relacionada ao envolvimento cardíaco, que acontece em cerca de metade dos pacientes. Então, para o cardiologista, é interessante conhecer a doença, porque muito provavelmente ele vai receber do hematologista o paciente já com suspeita ou com confirmação dessa amiloidose por cadeia leve, solicitando a sua investigação de infiltração cardíaca. Menos raramente esse paciente vem direto para o cardiologista, uma vez que quando acontece a infiltração cardíaca, ele já possui múltiplos sinais de depósito de amiloide periférica e ele acaba sendo atendido por outras especialidades. E o que é a transretina? A transretina, na verdade, é a antiga pré-albumina. Ela é uma proteína presente em nosso corpo naturalmente, ela faz o transporte dos hormônios tiroidianos e do retinol, por isso que essa sigla TTR. Ela é basicamente sintetizada pelo fígado, mas tem também produção no plexo coroide e na retina.
Nós temos duas formas de amiloide por depósito de transretina. Nós temos a forma não relacionada a nenhuma mutação até agora conhecida, que era a forma conhecida como transretina ou TTR senil, mas que mudou o nome para transretina selvagem, uma vez que o diagnóstico em pacientes com idade fora da faixa etária da terceira idade passaram a ser feitos. Então, sim, ela é muito prevalente na terceira idade, mas ela pode acometer pacientes em idade mais jovem. Nós temos a forma da transretina que está associada a mutações genéticas. Essa forma, ela é uma doença genética de herança autossômica, mas com penetrância variável. Isso significa que se eu encontrar um indivíduo, não necessariamente os parentes de primeiro grau serão acometidos pela mutação, e mesmo que apresentem a mutação, não necessariamente eles irão desenvolver a doença. É importante que nós detectemos qual é o tipo de mutação que esse paciente apresenta, uma vez que existe uma certa polarização das manifestações nesse tipo de amiloidose. Nós temos então a polarização para manifestação neurológica, que é a polineuropatia amiloidótica familiar, que é uma doença, uma polineuropatia simétrica, bilateral, ascendente, rapidamente progressiva, que ela começa nas fibras finas, em sua fase muito inicial, ela pode não ter alterações na eletroneuromiografia, por isso ela tem que ser avaliada por um neurologista experiente em neuropatias de fibras finas, e o paciente apresenta uma progressão muito rápida para alterações motoras, de forma que muito frequentemente ele sai de autônomo para cadeirante em curto espaço de tempo. E existem as mutações que direcionam o fenótipo para doença cardiovascular, e que nessa situação a manifestação mais clássica, que é o típico de todo tipo de amiloidose cardíaca, é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, caracterizada pelo aumento da espessura do músculo cardíaco, que nós já vamos conversar mais adiante. Então, basicamente, na transretina, algumas manifestações têm que ser pesquisadas no paciente em que você suspeita de amiloidose cardíaca. Então, a síndrome do túnel do carpo, por infiltração da bainha e compressão vasculonervosa, ela geralmente precede a doença cardíaca manifesta em até 10 anos. E muito frequentemente ela é bilateral e com necessidade de intervenção cirúrgica, de forma que quando você está realizando uma pesquisa de amiloidose cardíaca, é interessante questionar a presença prévia de síndrome do túnel do carpo e avaliar o pulso do paciente, os punhos do paciente, uma vez que muito frequentemente há necessidade de intervenção cirúrgica. A estenose do canal espinal ela é manifestada como dor lombar e quanto a isso nós temos que ter uma certa cautela para não ficar direcionando esse diagnóstico de dor lombar só para as alterações ósseas degenerativas, uma vez que o acometimento de amiloidose acontece em pacientes acima de 60 anos, então avaliar a dor lombar um pouco mais detalhadamente, tá? E alterações do trato gastrointestinal, que são relacionados muito à neuropatia, esses pacientes eles fazem períodos intercalados de constipação e diarreia, com perda de peso não intencional, esses pacientes se desnutrem ao longo do tempo por conta dessa alteração da motilidade do trato gastrointestinal. Essas manifestações são muito mais frequentes na forma selvagem, que é a forma que não possui até hoje mutação genética conhecida. A forma mutada, que é a forma genética, ela é caracterizada basicamente pela neuropatia e com achados adicionais, né? Então, a neuropatia ela pode ser manifestada por uma sensação de parestesia, de alteração de propriocepção, geralmente início distal com progressão proximal. Esses pacientes podem apresentar alterações autônomas do sistema nervoso autônomo, como hipotensão postural, síncope de repetição, pseudonormalização de hipertensão. Então, um paciente que era hipertenso e de uma hora para outra ele passa a ter que retirar medicações progressivamente, isso pode alertar o cardiologista ou o médico em geral para uma suspeita de amiloidose. A forma por transretina, como ela tem essa preferência por infiltração do tecido cardiológico ou do tecido nervoso, ela tem uma menor positividade nas biópsias de sítio periférico, uma vez que ela não tem essa característica de disseminação metastática da proteína amiloide. Então, quando você está suspeitando de transretina, o ideal é que você busque a biópsia do tecido em que há suspeita de infiltração, ou o nervo,
ou o próprio músculo cardíaco. A sobrevida média num paciente sem tratamento com transretina é em torno de 2,5 anos para transretina mutada e de até 3, 4 anos para transretina na forma selvagem. E quando eu devo suspeitar de amiloidose cardíaca? Bom, nós temos alguns sinais de alerta que devem servir para o cardiologista buscar a amiloidose com mais afinco. Então, sintomas de polineuropatia ou de desautonomia, como eu já comentei, síncope de repetição, diarreia crônica ou alternando com períodos de constipação, intolerância a baixas doses de beta-bloqueadores e vasodilatadores. Síndrome do túnel do carpo bilateral, ruptura espontânea do tendão do bíceps, que é um achado não frequente, mas ele é relacionado à fragilidade do tendão por infiltração amiloide, e a púrpura periorbitária, macroglossia, insuficiência renal e coagulopatia em pacientes, neste caso, com maior suspeita de infiltração por cadeia leve. Obviamente que a história familiar de transretina deve ser questionada, ela não é uma doença que passa desapercebida, pode ser que o paciente não saiba nomear a doença, mas ele frequentemente refere um paciente, alguém da família que ficou cadeirante ou que teve algum problema no coração um pouco mais sério. E atenção, elevações discretas e repetidas de troponina. Como esses pacientes podem apresentar síncope, não é infrequente que eles cheguem ao pronto-socorro com uma história de síncope, tenham a troponina dosada e aí eles acabam internando por síndrome coronariana aguda. Mas o padrão de estabilidade da alteração de troponina acaba descartando essa síndrome e direcionando o achado para outras etiologias de aumento de troponina. Na parte cardiológica, basicamente a gente está falando de uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Tá? A disfunção sistólica e a dilatação de câmaras já indicam um paciente em fase muito avançada da doença. Então, se você encontrar um paciente com insuficiência cardíaca e com esses sinais de alerta, a probabilidade de ser amiloidose é muito grande. Com relação aos achados nos exames complementares, o eletrocardiograma de um paciente com amiloidose cardíaca, aquele eletro que a gente aprende em faculdade, né, de baixa voltagem, ele não é a forma mais clássica de apresentação do paciente, tá? Ele existe, aparece em cerca de 20% dos pacientes, mas o achado eletrocardiográfico mais comum é a discrepância entre a ausência de hipertrofia ventricular pelo eletrocardiograma e a presença de um aumento da espessura do músculo cardíaco ou pelo ecocardiograma ou pela ressonância cardíaca. Então vejam, como nós estamos falando de uma deposição de proteína extracelular, não há aumento verdadeiro do miócito, você não vai encontrar no eletrocardiograma do paciente com amiloidose cardíaca sinais de hipertrofia ventricular esquerda. E aí, quando você vê o eco desse paciente, ele tem uma baita aumento de espessura ou um baita aumento de septo interventricular. Então, essa discrepância, esse mismatch deve chamar atenção e acender o seu alerta para uma amiloidose cardíaca. O que eu preciso buscar no ecocardiograma, que é um exame fundamental, e basicamente ele que dá o start na investigação da amiloidose cardíaca. Nós temos então o aumento da espessura do músculo, esse aumento de espessura ele não necessariamente é simétrico, tá? Então pode existir assimetria e ele não é restrito aos ventrículos. Eu posso ter aumento do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo, posso ter aumento do septo interatrial, que aliás é um achado que direciona bastante para a amiloidose cardíaca, e eu posso ter aumento da espessura das válvulas, tá? Então é importante que o ecocardiografista avalie todas essas estruturas no seu exame. Um achado muito importante, mas que não é tão frequente, é o aspecto de água com gás, que é o aspecto da refringência do músculo alterada pelo depósito da proteína, que o americano chama de sparkling water, que é água com gás. Esse é um achado que direciona bastante para a amiloide, porque ele sugere aspecto de infiltração pelo eco, mas ele não é tão frequente. Esses pacientes podem apresentar derrame pericárdico e frequentemente eles têm aumento atrial, que aliás é um dos motivos pelo qual esses pacientes de forma muito frequente fazem arritmias atriais, como fibrilação atrial, e a gente vai conversar inclusive sobre a indicação de anticoagulação nesses pacientes, tá? Só para pegar o gancho aí da questão da arritmia, a infiltração do sistema de condução também pode provocar bloqueios atrioventriculares, e inclusive com indicação até de implante de marca-passo, que a gente também vai falar um pouquinho mais adiante, tá? Mas o que
realmente vai direcionar os achados para a amiloidose, fazendo uma separação do que pode ser uma outra miocardiopatia com aumento de espessura ventricular e da amiloidose, é a técnica do strain. O strain é um software, uma técnica de aquisição de imagem, de processamento de imagem pelo eco, que avalia a deformidade do músculo cardíaco. E de forma inexplicada, na amiloidose existe uma alteração dessa deformidade global em quase todo o músculo cardíaco, exceto na região apical. Então, nessa imagem, que é a imagem do bullseye, em que a gente tem os 17 segmentos cardíacos, que é um padrão de segmentação comum em todos os métodos de imagem cardiovascular, os números que estão mais negativos, eles estão tendendo a uma deformidade preservada, e os números mais próximos de zero ou próximos de um número positivo indicam uma deformidade alterada. Tudo que está normal está com cor direcionada para o vermelho, e tudo que está alterado está do rosa para o azul. Então, esse aspecto de preservação da deformidade apical recebeu o nome de cherry on the top, porque parece uma cereja em cima de um bolo por conta desse aspecto do bullseye. Então, quando você tem uma suspeita de amiloidose cardíaca, é muito importante que você solicite ao ecocardiografista que realize a técnica de strain. Ela é uma peça-chave para direcionar as investigações para a amiloidose cardíaca. E a ressonância é uma técnica super interessante para os pacientes com amiloidose cardíaca, porque além de ela dar as informações anatômicas que o ecocardiograma já nos fornece, ela permite a avaliação de alguns parâmetros adicionais. Quais são eles? Quando eu faço a injeção do gadolínio, que é o contraste paramagnético, existe uma dificuldade do médico que lauda a ressonância em primeira instância de separar o que é músculo do que é cavidade ventricular esquerda. Existe uma mistura dessas estruturas, elas não ficam nitidamente separadas, isso é chamado de nulling time. Então, isso é muito sugestivo de amiloidose. Então, injetou o gadolínio, tem essa dificuldade em separar o que é conteúdo ventricular do que é cavidade, do que é músculo, o radiologista já acende o alerta de que pode se tratar de uma amiloidose cardíaca. Existe a possibilidade de a gente avaliar o aumento do volume do espaço extracelular através do mapa T1, que a gente tem até o mapa T1 nativo, que não usa o contraste paramagnético, considerando que existem contraindicações à administração desse gadolínio em pacientes com insuficiência renal, de acordo com o clearance. Então, alguns pacientes que não podem injetar o gadolínio, o mapa T1 ajuda muito. Ele mede expansão de volume extracelular, considerando que nós estamos falando de uma doença de depósito de proteína extracelular. Essa expansão é muito evidente na amiloidose, dando números de mapa T1 bem elevados, e isso consegue diferenciar, por exemplo, outras causas de aumento de espessura de músculo cardíaco, como a doença de Fabry. O realce tardio, que é uma técnica de avaliação de fibrose pela ressonância, ele geralmente tem um padrão de realce subendocárdico difuso, mas há outros padrões que podem estar relacionados à amiloidose, mas esse padrão específico também direciona muito o achado, e a principal função da ressonância, sem dúvida, é fazer o diagnóstico diferencial com outras causas de aumento do músculo cardíaco, tá? Então, por exemplo, miocardiopatia hipertrófica. Nós temos vários pacientes que já foram no passado classificados como miocardiopatia hipertrófica, porque os critérios eram basicamente aumento de músculo e algumas outras alterações simultâneas presentes, e que estão sendo reavaliados hoje e estão sendo reclassificados como amiloidose. Então, esse é um padrão, é uma imagem acendida pelo Dr. Tiago, do Dante Pazanese, agradeço ao Dr. Tiago, com o padrão de realce tardio endocárdico difuso. Ok, então até agora nós conseguimos chegar ao diagnóstico de amiloidose cardíaca, mas eu preciso dar nome e sobrenome para a doença, porque a cadeia leve é tratada de uma forma e a transtirretina é tratada de outra forma completamente diferente. E a diferenciação dos subtipos de amiloide também faz caminhos diferentes de tratamento e de prognóstico. Então, é muito importante que, além do diagnóstico de amiloidose cardíaca, nós tenhamos qual é o seu subtipo. E nessa função, a cintilografia com marcadores ósseos é um exame que ganhou uma importância muito grande. Para quem não está habituado a ver uma imagem de cintilografia, a imagem de cintilografia é para aparecer só o esqueleto, não é para aparecer
nenhum outro órgão, exceto os órgãos de excreção fisiológica do traçador, que são rins e bexiga. E observando que alguns pacientes tinham uma concentração desse material na área cardíaca, os pesquisadores identificaram que esses pacientes não só tinham amiloidose, mas eles tinham amiloidose por transtirretina. Não se sabe exatamente qual é o mecanismo que promove isso, mas aparentemente esses pacientes têm mais conteúdo, a transtirretina tem mais conteúdo de cálcio do que a cadeia leve. Isso faz com que ela agregue esse traçador. A cintilografia, então, ela é feita aqui no Brasil com pirofosfato. Na Europa, nós temos um traçador chamado DPD e HMP. No Brasil, existe um outro traçador chamado MDP, que nós não temos grande segurança em realizar a cintilografia com ele, uma vez que ele pode dar falsos negativos, então é preciso ter cuidado. Idealmente, a cintilografia é realizada com pirofosfato. A técnica é muito simples, basicamente não tem contraindicação, a contraindicação seria pacientes gestantes, que é claramente fora da faixa etária e do grupo de maior acometimento da amiloidose, uma vez que a amiloidose acomete muito mais homens e acima dos 60 anos, então cai bem fora dessa área. Uma hora após a injeção, nós fazemos essa imagem do tórax, em que é realizada a quantificação, ou seja, quanto de atividade radioativa está presente no hemitórax esquerdo e quanto está no hemitórax contralateral. Se essa relação for maior ou igual a 1,5, ela é diagnóstica para amiloidose do subtipo transtirretina, tá? De forma com uma sensibilidade, uma especificidade altíssima, desde que você tenha excluído a cadeia leve, que é o que a gente vai comentar no programa diagnóstico. Essas são as imagens de 3 horas após a injeção. Essas imagens nos permitem fazer a avaliação do score de Perugini, que é uma avaliação de quantificação, de comparação com o conteúdo cardíaco versus a captação óssea. Então, quando o paciente tem grau 0, ele não tem captação cardíaca, grau 1, uma captação muito leve, menor do que o gradeado costal, grau 2, igual ao gradeado costal, grau 3, acima do gradeado costal. E nós também realizamos uma imagem tomográfica, que é essa que os senhores estão vendo que está girando, que permite avaliar como é o padrão de distribuição do filtrado amiloide desse paciente, uma vez que em alguns casos a biópsia ainda é necessária. E aí a biópsia ela só é passível de ser realizada na face ventricular direita do septo. Então eu preciso informar para o médico se tem filtrado amiloide lá, uma vez que ele pode ir para a biópsia e não tendo concentração no septo, a possibilidade dessa biópsia vir falso negativo não é pequena. Tá? Esses são os graus de concentração, então grau 0, grau 1, grau 2 e grau 3, que permitem a classificação da cintilografia. E como fica então esse organograma diagnóstico? Basicamente, eu vou ter a suspeita de amiloidose cardíaca com algum exame estrutural, ou eco, ou a ressonância, ou os dois, que estão me sugerindo que esse paciente tem amiloide cardíaca. Primeira coisa a fazer, descartar a amiloidose por cadeia leve. Então, eu colho a imunofixação sérica e urinária, eu colho o kappa-lambda para fazer a relação do free light. Este paciente, esse resultado, ele tem que sair o mais rápido possível, considerando que a cadeia leve é uma doença de uma mortalidade altíssima e em curto espaço de tempo. Veio positivo, esse paciente vai para o hematologista para fazer a avaliação de medula óssea, biópsia de sítio periférico e iniciar tratamento, que é basicamente uma quimioterapia. Caso esse paciente não tenha essas alterações no exame de sangue, esse paciente vai para a cintilografia vindo grau 3, que é aquela concentração intensa na área cardíaca, fechou o diagnóstico de transtirretina. Eu só preciso separar se esse paciente tem a forma mutada ou a forma selvagem. Então, esse paciente vai para o teste genético, vindo positivo ele tem a forma mutada, vindo negativo ele tem a forma selvagem. Quando a cintilografia vem grau 0 ou grau 1, nesse paciente em que já foi excluída a cadeia leve, basicamente o diagnóstico de amiloidose cardíaca fica improvável. Então, vou buscar outros diagnósticos diferenciais para o aumento da espessura. Os pacientes que têm grau 2 ou que tenham uma bioquímica duvidosa de cadeia leve, basicamente vão precisar de confirmação com biópsia. A decisão de biopsiar ou o miocárdio ou um sítio periférico vai depender de outros sinais clínicos de infiltração que esse paciente possa apresentar. Então, é muito importante eu separar o tipo de amiloide. Agora, as pessoas às vezes me perguntam por que eu tenho que separar a transtirretina da mutada e da selvagem?
A mutada, ele tem uma idade de apresentação mais precoce, uma doença genética, tem uma apresentação variável, mas basicamente eu preciso avaliar muito cuidadosamente a parte neurológica e fazer aconselhamento genético. Eu preciso investigar os parentes de primeiro grau e aconselhar os pacientes que possuem a mutação com relação ao risco de procriação e de esses filhos serem portadores do gene também. Na forma selvagem, esse paciente tem uma idade de apresentação muitas vezes mais tardia, é predominantemente acometido o sexo masculino e quase que muito mais frequentemente é o sítio cardíaco, que é o sítio preferencial de depósito de amiloide. E tem tratamento a amiloidose cardíaca? Porque às vezes os pacientes nos perguntam, né? Para que eu fazer todo esse diagnóstico se eu vou ter uma doença que eu não consigo tratar e eu vou morrer dela? Antigamente até poderia ser isso, né? A gente basicamente na cadeia leve a gente sempre teve quimioterapia, mas para transretina nós tínhamos, quando o paciente tem polineuropatia, a possibilidade de realizar transplante hepático. Mas vejam, quando o paciente tinha insuficiência cardíaca, tinha que fazer transplante hepático e cardíaco extremamente complexo. Mas surgiram algumas drogas específicas bem recentemente, de forma que a gente está conseguindo mudar a história natural dessa doença. Antes de falar do tratamento específico, eu gostaria de chamar a atenção, principalmente para quem trata insuficiência cardíaca, que na amiloidose cardíaca nós temos alguns manejos específicos da doença, tá? Então, otimização de fluidos, que faz parte de qualquer tratamento de insuficiência cardíaca, então pode usar diurético, pode usar espironolactona. Nós precisamos ter cuidado com todas as drogas que promovem efeito cronotrópico negativo, porque esses pacientes dependem de frequência cardíaca elevada para manter débito. A anticoagulação é muito importante, esses pacientes fazem muito evento embólico e trombo intracavitário, e eles têm essa predisposição pelo aumento atrial de entrar em ritmo de fibrilação. Então, quando você pensar em cardioverter um paciente, é importante que ele faça o eco transesofágico, mesmo que ele esteja anticoagulado. Indicação de marca-passo e de CDI tem que ser avaliado caso a caso, principalmente considerar a sobrevida do paciente de acordo com o estágio da doença em que ele se encontra, mas eles não são contraindicados. Terapia específica para transretina, hoje nós temos o Tafamidis, que já está disponível aqui no Brasil, e temos outras drogas que já estão no mercado em fase de teste clínico, para o tratamento específico da transretina. Na cadeia leve, nós temos a quimioterapia. Esses pacientes podem ser indicados para o transplante de medula óssea, mas uma das coisas que nós temos que prestar atenção é que, muito frequentemente, o volume de fluidos que envolve o transplante pode ser complicado num paciente se eles tiverem insuficiência cardíaca, principalmente em grau avançado. Essa é uma ilustração de um artigo brasileiro muito bem escrito, os colegas estão citados aí, e que mostra basicamente quais são as drogas que a gente pode usar na amiloidose cardíaca. Eu vou chamar aqui a atenção para a transretina, porque é a novidade que nós temos agora, o Tafamidis, que ele impede a progressão dos depósitos de amiloide, e nós temos drogas agora que fazem inibição da síntese da proteína amiloide, de forma que, se nós pensarmos mais em amiloidose e conseguirmos instituir o tratamento de forma precoce, a vantagem para esses pacientes é gigantesca. E em relação ao prognóstico, o que é preditor de óbito nesses pacientes? Acho que é bem intuitivo, idade avançada, IMC baixo, principalmente porque esses pacientes fazem desnutrição, a classe da NIRA, né, a classe da insuficiência cardíaca, troponina aumentada, porque indica lesão cardíaca, BNP, que é uma dosagem que indica insuficiência cardíaca em atividade, e a disfunção renal. E a cintilografia também permite estratificação desse paciente, uma vez que a relação coração com hemitórax contralateral, quando ela é maior do que 1,6, ela indicou um pior prognóstico neste trabalho de Castanho, mesmo considerando os outros fatores. De forma que, hoje, o que a gente sabe é que provavelmente a amiloidose cardíaca não é uma doença tão rara como a gente imaginava. Temos que pensar mais em amiloidose e temos que fazer o diagnóstico de forma cada vez mais precoce, considerando que as terapias interrompem o processo de depósito de proteína amiloide. Quanto mais cedo nós instituirmos a terapia, melhor.
Convidando para quem tem pacientes diagnosticados, nós estamos participando de um estudo clínico lá no Dante Pazanese, no Centro de Amiloidose. Quem tiver pacientes para encaminhar, por favor, entre em contato por este telefone, será muito bem-vindo.